Boa noite a todos. Boa noite. Você lembra como é que combina? Como é que combina? Como é que combina? Sim. Fala pessoal, boa noite. Um prazer estar com todos vocês aqui. Sejam bem-vindos. Trazermos um pouquinho de conhecimento para vocês aí. Prazer ter todos vocês, tá? E aí, Thiago, Fala, meu amigo. beleza? Tudo bom, Alessandro? Tá Opa, dando deu para uma me travada escutar? aí. Deu uma travada aí. Parou sorrindo, ainda bem que você parou sorrindo. Vocês estão me escutando direitinho? Eu tô te escutando bem. Deu uma travada só no áudio aí um momento aí, mas você tá tranquilo. Beleza. Você tá me vendo bem? Tô vendo bem. Só tá cortando um pouquinho sua Então cabeça tranquilo. aí. Não, beleza, que ela é grande, Gente, né? cara, é um prazer imenso estar com você, né? Para quem não conhece, esse é o famoso Alessandro, professor de redação, é uma pessoa extremamente competente, conheço há muito tempo, professor HG6, um dos idealizadores aí do HG6, excelente cursinho preparativo aqui para cursinho, para vestibular, parabéns. Também se tem segundo grau também lá, né, tio? O primeiro e segundo grau, não? Segundo grau também. Segundo grau Fantástico. pré-vestibular, né? No HG6. Legal demais. Só para deixar claro, né, vocês que estão entrando aí, vocês podem ficar à vontade. Hoje vamos falar sobre. Recebi o convite dessa pessoa ilustre, o Alessandro, para falarmos sobre a globesidade. É, de fato, um mal que vem assolando o mundo aí, né? Nós já estamos diante aí de um cenário terrível de pandemia, né? Ouvimos falar desse termo, muitas pessoas nunca tinham nem ouvido falar sobre pandemia, esse termo, né, Tico? E Exato. atualmente temos escutado muito, mas isso já é antigo, né? Já faz tempo que se fala sobre pandemia, já houveram outras pandemias e estamos vivendo uma pandemia que é a obesidade, né? E vamos falar hoje da globesidade. E é justamente essa associação da obesidade sendo uma pandemia. E aí, amigo, como é que tá a Então, boa noite, Thiago. Boa noite para a família aí. Né? Para mim também é um prazer muito grande, viu? Para também quem não sabe, Thiago aí, para além de um grande médico aí que trata dessas questões de obesidade, da qual eu sofro, né? Nesse caso, tô junto aí dos mais de 2 bilhões de pessoas aí obesas aí, segundo a OMS em 2019. Então, eu tô aumentando esse grupo aí, mas quero sair disso. Então, eu já perdi ali cerca de 10 quilos ali em tratamento com o Thiago, né? E sou uma pessoa que, apesar dos estudos e apesar do que eu vou falar aqui, até com razoável conhecimento sobre inversão nutricional, sobre esses problemas da globalização e de produto industrializado e várias outras coisas que acabam gerando o que é apelidado pela própria OMS de globesidade, né, que é um problema, é uma pandemia, um problema internacional, que somado ao Covid vira uma catástrofe, né, e é uma das coisas que mais acarreta morte, é exatamente essa associação. Eu sou uma vítima também dessa pandemia, né, não só do Covid que me deixa dentro de casa, né, infelizmente ninguém, né, se contaminou aqui da minha família, né, que é uma família também de pessoas já de melhor idade, mas eu estava com um exame de sangue muito ruim, né, já no É, início da pandemia e preocupado com uma possibilidade de diabetes, que também é outra doença muito terrível, e problemas cardiovasculares, que também a obesidade pode acarretar, né, e desenvolver. Eu acabei procurando o Thiago aí, e aí a gente se reencontrou em um outro momento aí na relação médico-paciente aí para tentar fazer com que eu perca aí alguns quilos, né? Para quem não sabe aí, no meu tratamento aí eu comecei com o dia que eu fui na balança pela primeira vez lá no Thiago, eu estava com 117, o dia que eu me assustei eu estava com 118. Aí já comecei meio na tora tentar fazer um emagrecimento, mas aí já corri lá no Thiago para tentar organizar um emagrecimento mais saudável, né, mais bem orientado ali para, né, para não gerar outros problemas, né, que talvez também você vai querer sair da obesidade,
vai para o emagrecimento, mas aí você arruma mais 3, 4 problemas ali, porque não está bem orientado. Então agora eu estou bem orientado, perdi ali de 8 a 10 quilos mais ou menos, né? Hoje eu estou com 107, né? Então já estava com 117 na primeira pesagem, então aí já tem 10 quilos a menos, sem muito sofrimento social, né? Até brinco, com exceção da Heineken aí, os outros sofrimentos sociais, eles foram bem minimizados aí dentro dessa questão aí né, desse problema aí que minha família enfrenta esse problema também, né? Obrigado aí, os parabéns aí. Minha família também enfrenta esse problema. E eu estou aqui ao mesmo tempo como professor e também como um doente, né? Porque é muito difícil, até para minha família mesmo, por causa de uma série de mitos, você admitir que a obesidade é doença. Você sempre Exato. fala que está um pouco acima do peso, você inventa uma série de termos populares para não admitir que você está doente e que a doença é a obesidade e que ela acarreta uma série de outras complicações, né? Aí o estranho é isso, que Exatamente. no atestado de óbito não fica escrito morreu de obesidade, né? O cara morre de Covid, o cara morre de diabetes, o cara morre de trombose, e Exato. aí mascaram um dos maiores problemas que a OMS destaca aí, que é o problema da obesidade na atualidade. Olha que fantástico você está dizendo, né, Alessandro? Eu vou te chamar de Tico, tá? Se você não Beleza, importar. beleza. Namorado do parque eu sou Tico, viu, galera? Quem é meu aluno, eu sou Tico. Então, então é o seguinte, você falou vários pontos aí importantíssimos. Vários. Dentre eles, essa questão do seu autoentendimento, né? Se estamos falando hoje de obesidade, temos também as questões individuais, né? A pandemia, ela é a nível mundial, envolve todos os continentes, mas olha se quando a gente puxa isso para o nível individual, o que você está me dizendo? Você é um cara, no meu ver, extremamente, todo mundo que está assistindo sabe disso, extremamente inteligente, um cara que adora ler, tem um autoconhecimento fantástico, mas na maioria das vezes nós somos pegos pela questão cultural, sabe? Então, assim, quando você começou o tratamento comigo, nós não estamos aqui para falar do seu tratamento propriamente dito, mas podemos citá-lo, já que você citou, você preocupou muito com a Heineken, né? E de novo, né? Continuo preocupado. Falando de obesidade, isso é cultural, né? A mídia impõe, né? O rótulo é verde, a garrafa é verde. Então, tudo que a mídia puder fazer para corromper nós, seres humanos, ela vai fazer e vai continuar fazendo, independente se a OMS, independente de qualquer órgão que venha falar sobre a obesidade ou não. Porque a indústria precisa vender, né? Então, desde que se começou o processo de industrialização, a obesidade vem aumentando significativamente, né? Nós estamos falando aí de mais da metade da população com sobrepeso, né? É um índice assim muito grande. E quando você fala também a respeito dessa questão multifatorial, a obesidade ela é multifatorial, né? Ela está associada não somente às suas crenças aí popular, às questões que você, primeiramente genéticas, né? E fatores ambientais. Então, genética é pouquíssimo perto do que os fatores ambientais podem proporcionar de aumento dos índices de obesidade. Então, e nessa questão da industrialização que você citou, Thiago, esse processo de modernização que ocorreu no Brasil, né? Porque se a gente fala de industrialização, a gente está falando lá da Revolução Industrial, né? E para cá, mas a nível de Brasil, principalmente depois do governo JK ali, que o processo de urbanização acelerou muito, entre Vargas nos anos 30, JK nos anos 50, e principalmente nos anos 70, com a influência muito grande da americanização, né? É o que é chamado de McDonaldização aí para quem estuda história, sociologia, é o processo de McDonaldização, ou o Renato Russo apelidou de geração Coca-Cola, né? O Jean Paul Sartre chamou de éticas enlatadas, né? Todo esse processo de consumismo e essa propaganda que você está falando aí em relação ao consumo de fast food, eu lembro até da propaganda da Coca-Cola com pipoca, né? Do Guaraná com pizza, adoro pizza com Guaraná. Tem todo um processo de propaganda que, com a entrada da televisão,
nos anos 80, 90, aquilo passava, uma coisa que eu acho bem interessante, vou até te perguntar, né? É que aquilo que era algo desejado pelas elites financeiras, né? Que era beber Coca-Cola, comer pizza. Eu lembro até que nos anos 80 para 90, que foi minha formação ali na infância, de 80 para 90, principalmente nos anos 90, que era muito difícil para mim, que era de classe média mais baixa, que também esse é o caso, que a gente era vizinho, a gente era de classe média mais baixa, era muito difícil para a gente conseguir comer uma pizza. Então a gente acabava alimentando melhor na infância, exatamente por não conseguir ter acesso ao que era propagandeado. Aquelas coisas que tinha na propaganda de Coca-Cola. Coca-Cola tinha só final de semana, a pizza de vez em quando, ali, quando o pai ganhava um dinheiro, comprava a pizza, né? E a família toda ficava feliz ali em torno da pizza. E o que ocorreu? Dos anos 90 para cá, com o avanço da globalização, o que eu percebo é que esses produtos industrializados, né, e com muito agrotóxicos, produtos químicos, por causa da questão de querer ganhar dinheiro assustadoramente das empresas, fez com que o acesso a esses produtos, Coca-Cola e essa série de produtos industrializados, ele ficasse muito mais fácil. Agora, dos anos 90 para o século XXI, ele ficou muito mais fácil para a população mais pobre, enquanto que a população atual mais rica é a que vai pagar caro por uma água de qualidade, é que vai pagar caro por um produto que seja um produto orgânico de verdade, não orgânico de propaganda. Então, houve uma inversão nutricional dos anos 90 para cá, uma troca nutricional aí até de quem vai consumir, que fez com que a obesidade, que era algo de quem era sedentário e rico, né, porque o cara era muito rico, sedentário, tinha acesso a tudo isso, a obesidade agora passou a se generalizar, por isso que você até chamou de pandemia, né? Ela passou a se generalizar por classes mais baixas. Aí a minha grande pergunta, você que inclusive é médico, né? E tem clínica, etc., e trata pessoas de classe média, né? Ou média baixa ou média, para média alta, né? Que é o público. Se tem algum programa do governo, eu fiquei sempre na dúvida em relação a isso, tanto que tem alguns amigos que eu jogo até videogame, jogo FIFA e tal, tá com 135 quilos, ele até é júnior, essa coisa, mas ele falou, bicho, eu não tenho dinheiro para fazer os tratamentos. Falei, não, moço, deve ter alguns recursos aí, ou do governo, coisa parecida, ou mesmo de rede social, de que os nutricionistas possam te orientar, ou talvez você se cadastre em algum grupo de apoio, porque senão qual é o problema da pessoa que é mais pobre? Ela fica refém mesmo. De aquele lanchinho ali que está comprando, um lanche que antes que seria hoje R$ 40, você compra um lanche a R$ 4, né? Mas vai saber a qualidade do lanche ali na esquina. Você compra a Coca-Cola. Coca-Cola hoje é mais barato do que água. Quando você vai na festa, você compra a Coca-Cola é mais barato que a água. A água é mais cara. Teve uma vez que a cerveja estava mais barata que a água. Na época, né? Eu não vou dizer que eu saí dessa vida porque é um processo difícil, mas na época eu até brinquei, falei, ué, essa cerveja aqui tá mais barata do que a água, né? Então, ele está tendo essa inversão, e dentro dessa inversão, eu queria que você apontasse aí, né, até para os meninos que mexem com o Enem, a gente que tá nessa coisa de redação, né, se tem alguns caminhos, né, que você até indicaria para quem tem mais dificuldade de acesso mesmo, de ir lá pagar uma consulta, de pagar um medicamento que às vezes não é do acesso, porque virou uma coisa elitista, né? Ficou assim, quem alimenta com questões naturais hoje é de elite. Eu até agradeço minha infância de eu ter sido pobre. Eu descobri que ser pobre naquela época, do ponto de vista alimentar, não era ruim, não. A gente só comia frango. Lá em casa a gente só comia frango. Só tinha água para beber mesmo, de vez em quando que tinha suco. E você até falou que suco é ruim. Então eu falei, beleza, porque só tinha na água mesmo. E Coca-Cola tinha só no final de semana, quando eu chamava a família para reunir. Aí eu comecei a perceber assim, acho que a única coisa que eu comia, que eu bebia muito, que era barato, era aqueles leites de saquinho. Né? Aqueles leites de saquinho era barato e diz que é ruim pra caramba. Mas, fora isso, minha alimentação não era muito ruim, não. Eu quero o quê? Era arroz, feijão, verdura era barato. Agora verdura é caro, mas na época tomate, essas coisas eram baratas. De vez em quando meu pai criava a própria galinha e plantava no quintal. Quando eu morava no São Luís, ele plantava lá no quintal a hortinha dele. Então ele já tinha a sua própria hortinha ali para tentar se manter, com o ovo da galinha. Comia muito ovo de galinha, que é baratíssimo. Né? Inclusive o pessoal falava assim, só tinha pão com ovo, né? Pão com ovo de manhã e depois você tinha ali arroz, feijão e ovo. Né? E hoje em dia você paga caro para ter arroz, feijão e ovo. E aí tem um arroz integral, coisa pra... entendeu? Teve um processo de inversão
e eu estou muito preocupado, comigo até que não, porque razoavelmente eu tenho condição de investir na minha reeducação alimentar, né? Tentando romper com essas coisas culturais e tal, eu tenho condição de investir, pelo menos financeiramente, nisso. Agora, grande parte, talvez até de quem está nos ouvindo, não tem, né? E quais são os recursos? O governo, você sabe alguma coisa do governo, alguma coisa privada, um órgão, sei lá, que tem preocupação com essa questão? O ideal, vamos falar de ideal, né? Primeiro falando da desmitificação, né? Que não é desmistificação, né? Para quem tá, seus alunos aí do Enem, é desmitificar, vamos tirar um mito. Então existe um mito em relação às pessoas que acreditam, tem várias coisas distorcidas na população. Por exemplo, o hábito de comer de 3 em 3 horas. É certo? Isso não é certo. Nós aprendemos isso desde a nossa infância. Outras medidas legais também para enfrentamento da obesidade, ela pode começar, inclusive, no início da educação básica. Se pararmos para pensar, a merenda escolar, ela é uma merenda, às vezes, até rica em carboidratos, com pouco índice de proteína, sabe? Poderia ser feita com ovos, com legumes, com folhas. Na maioria das vezes é massa, macarrão, muito arroz. Não estou dizendo que o arroz é inadequado, não estou dizendo que o macarrão é inadequado, mas o negócio é que cria-se uma educação, uma cultura desde a infância e aquela criança sai dali, né, aprendendo na escola a fazer algo errado. Então deveria ser implementado desde o começo, né, desde a infância. Existem sim, né? Quando o governo passou a perceber esse aumento, né, exagerado, o Brasil está entre os países que têm o maior índice de obesidade no mundo e começou a criar em 2011, por exemplo, tem alguns guias de alimentação para a população brasileira, foi implementado em 2011, o governo passou a se interessar muito por isso. Tem também um plano de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis também, que também foi instituído pelo governo em 2011. Então, o próprio SUS, ele tem muita metodologia, né? Existem palestras, eu trabalhei no Mato Grosso do Sul em PSF, né, para o Sistema Único de Saúde, e tínhamos que fazer algumas palestras volta e meia. Só que aí entra o problema, né? Porque assim, quando você lida com o SUS, infelizmente, já que você citou aí a rede privada, né, que é o que eu faço hoje, que é uma clínica, e em relação ao SUS, infelizmente a população, ela deveria mesmo ser instruída desde a infância. Estou repetindo, porque quando você pega um idoso que ele tem comorbidades, já traz hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é colesterol, triglicérides elevado, infarto agudo do miocárdio, várias outras patologias, essa pessoa, o que você falou muito bem, eu achei fantástico, eu nunca tinha parado para pensar isso, olha só. A pessoa, quando morre no hospital, ela não, a causa da morte, você falou muito legal, não é a obesidade. E a obesidade é uma doença seríssima e deve ser enfrentada como. Ela acaba morrendo de outras patologias, né? Mas o fator, para todos vocês que estão nos assistindo, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade. E para vocês compreenderem o tanto que a obesidade é importante e deve ser enfrentada, sabe? Pois é. Entendeu? E o que você falou aí também é interessante, essa questão do processo de educação escolar, né? Se eu disse que a gente não tinha muita alimentação em casa, as bobagens que nós comíamos também dos anos 90 era exatamente na escola. A escola era o lugar do macarrão, eu lembro que tinha no macarrão, tinha canjica, né? E aí uma canjica geralmente muito doce, né? Com leite e milho, e tinha Arroz um dia doce. que não era canjica, arroz doce, e Mingau. aí arroz doce era me mata, se Deus quiser. Então,
E carne jamais, né? Porque até por causa que as Jamais. escolas eram públicas, João de Freitas Neto, aqui, que inclusive eu estudei, né? A Escola Estadual João de Freitas Neto, aqui na Moura do Parque, esse era o cardápio. Então, o que era na cabeça do menino introjetado, que era o ideal para se comer, era exatamente esse tipo de alimentação. Então, o que que acontece? Por exemplo, no meu próprio caso, né? Classe média baixa, e agora eu consegui chegar em classe... E 438 mil gerações posteriores, pode ser que um dia fique rico, né? Depois do meu tatara neto, vai ficar rico. Então, você é de classe média baixa para classe média, todas aquelas coisas que eu tinha vontade de comer, o que aconteceu comigo foi isso. Todas aquelas coisas que eu tinha vontade de comer, eu passei a ter acesso a elas. Eu passei a comprar lanche a hora que eu quiser, eu passei a comprar pizza a hora que eu quiser, eu passei a comprar cerveja a hora que eu quiser, comprar refrigerante a hora que eu quiser, e aí cheguei em 118 quilos. Né? Porque o meu processo eu não vou dizer, não sei se é a palavra evolução, mas de consolidação financeira da infância para a fase adulta, pelo menos de não depender mais dos meus pais ou dos meus irmãos financeiramente, me deu uma condição financeira que fez com que eu ganhasse uma condição de abuso. E para mim compreender, e principalmente compreender até era mais fácil, mas principalmente tentar combater isso, demorou muito tempo. Porque aí eu poderia já estar um pouco mais equilibrado antes, né? Mas acabei demorando muito. Só que o meu caso, estou citando o meu caso, porque o meu caso está bem na época da inversão, só para todo mundo entender, é bem na época da inversão nutricional que eu citei, que era aquela coisa de que as pessoas mais pobres não tinham acesso a essa alimentação que era dita como de rica, essa alimentação ruim, ou só a escola oferecia essa alimentação ruim, e era o nosso grande momento, era o momento da merenda, né? Já saiu o momento da educação física da merenda, certamente eram os melhores, mas ainda bem que tinha educação física, pelo menos para jogar bola. E aí você já ia naquela coisa para merenda, até briga na hora da merenda lá para a galera comer. E aí, quando você consegue ter uma mobilidade social, é como se você esbanjasse. E aí você começa a querer comer absurdamente. E aí, quando você começa a querer comer absurdamente, no meu caso, que ainda tem a situação genética, minha mãe era obesa, meus tios são obesos, a família da minha mãe é toda de tradição obesa e de problemas cardiovasculares, né? Então, precisou sim também meu irmão ter risco de diabetes, que é o José Mauro. Minha mãe ter infelizmente falecido de trombose, né? E minhas irmãs, além disso, ainda serem fumantes e ainda estar numa situação de obesidade, grande parte delas. Acho que só a minha irmã mais velha que não é obesa. Quase todas as outras já estão em algum grau de obesidade, e ainda são fumantes. Para mim falar assim, a minha família está em risco agora com a Covid-19, e ela está em risco por causa da idade, ela está em risco por causa da obesidade, e ela está em risco ainda por causa do tabagismo. Então ela reuniu fatores que fazem com que, de vez em quando, eu tenha até medo de ir lá em casa. Né? Eu, por exemplo, quando eu saio ali para a rua, já fico uns 3, 4 dias sem nem ir visitar meu irmão, né, que você conhece, que é o Mauro, que ainda tem esquizofrenia, porque ele, né, teve possibilidade de diabetes, se reeducou alimentarmente, hoje ele é magro e tudo, mas ficou reeducado, mas eu tenho medo, né, por causa desses fatores todos juntos. Mas o pior de todos, que eu citei, não é a Covid-19, não é o tabagismo, para mim o pior é a obesidade. Eu até falei que eu tinha que ter essa live aqui com você, porque para as pessoas entenderem, boa noite para quem está chegando, para as pessoas entenderem que o caso da minha família, ele não é peculiar, ele não é tanto que eu até brinquei com a sua. Você lembra que eu brinquei com seu pai, Carlão, né? E como Carlão tinha vida boêmia e tal, eu falei, e como é que tá seu pai? Foi a primeira pergunta. Aí você já falou do seu pai e já falou de Rafa. Ou seja, era todo um ambiente que nós vivenciamos, que no seu caso mesmo deve ter sido até um desafio também para tentar romper com essas tradições culturais de alimentação ruim, que é de quê? Churrasco, cerveja. A alegria é esse momento, que é o momento do churrasco, da cerveja, né? É o momento do excesso. Né? O momento do excesso é que era tido como um momento da felicidade. E nós fomos construídos para ter felicidade no excesso. Mas para mim ainda está muito difícil de romper. A gente até colocou aquela imagenzinha, eu com o lanche lá do Oba, lá comendo, porque tem o que? 26 dias do tratamento, e não é fácil. Né? Eu falo para quem está ouvindo aí também, até como depoimento, não como professor, não está sendo muito fácil, não, está sendo difícil. Né? E eu pretendo tentar me readequar para tentar ter um equilíbrio um pouco melhor nisso aí, porque nesse tempo de pandemia eu pensei, gente, na pandemia, se eu jogar a responsabilidade do meu estresse
para tomar mais cerveja. Jogar a responsabilidade do estresse da pandemia para comer mais. Jogar a responsabilidade do estresse da pandemia para ficar ainda mais sedentário do que eu já era, eu morri. Então a pandemia não vai me matar de Covid, não vai me matar é gordo, né? E com diabetes, com não sei o que. Eu falei, sai fora, eu vou tentar dar uma segurada agora, usar esse tempo aqui para me tentar, pelo menos, dar uma reduzida, porque senão eu tô lascado. Você citou muito bem a questão da associação da obesidade com o Covid e me fez lembrar uma situação. Eu me lembro que um dia saiu um documentário, você lembra? Que falando que o celular causava câncer? Lembro. Causar. E aí as pessoas começaram a conversar no celular de longe. Quem dormia com o celular debaixo do travesseiro começou a colocar longe. As pessoas começaram a afastar. Mas o mais interessante é que a pessoa afastava do celular e ficava com um cigarro na boca. Então, assim, nós ainda temos essa questão da globesidade, também envolve muitas questões da mídia, sabe? É o impacto que a mídia hoje tem na nossa vida, ela traz consigo não só o alerta, mas traz também o drama, sabe? O drama da situação. Então, quando a gente hoje escuta falar do Covid, a obesidade matou e vai matar muito mais gente do que o Covid, sem dúvida, sem sombra de dúvida. Talvez não pela obesidade propriamente dita, mas pelas consequências que as outras doenças que a obesidade traz, que é a hipertensão, diabetes, infarto, todos que eu disse. Você tem total... Então, inclusive, o grau de vulnerabilidade que ela deixa o indivíduo, né? Que ela acaba deixando o indivíduo vulnerável para um volume muito grande de doenças. Eu acho até que, se eu fosse alguém da OMS, naquela brincadeira que eu fiz, uma brincadeira séria, eu acho que deveria constar no protocolo de óbito, em função da obesidade, fulano morreu de. Sempre ali, colocando qual é o problema raiz, porque senão os outros problemas que são do óbito de fato, eles acabam continuando, eles acabam persistindo, né? Porque a pessoa fica difícil de conscientizar. Outra coisa que eu fiquei pensando muito ali na própria Magali, em alguns desenhos animados e quadrinhos, né, que acaba sendo que eu estudo, o próprio Homer, né, tem alunos que me chamam de Homer, inclusive, com a cerveja Duff, com a rosquinha Donuts, né, e aquela coisa, né, eu até brinco que o Homer tem a síndrome de Epicuro, né, aquela coisa de alimentar, que acaba sendo um personagem que as pessoas que gostam ou não dos Simpsons, quando eu falo que o Homer come muito, isso é claro. Quando eu falo que o Fred Flintstone, ele come muito, lá da Hanna-Barbera, que é criado lá em 1960, né? Os Flintstones chegam no Brasil forte, anos 80. O Fred Flintstone também come muito. Isso é claro. As Tartarugas Ninja comendo pizza, né? Que é já um dos anos 90. Isso também é claro. Então, agora que está tendo alguns desenhos ainda a nível ali de Discovery Kids, de canais que são canais ainda educativos, né? Entre aspas. Que são um pouco mais educativos, entre aspas, porque de vez em quando ajuda, de vez em quando atrapalha, depende do tema Eu gostava de um que chama o Show da Luna, né? Que era mais cientista, assim, que era interessante. Quando minha filha assistia, eu gostava. Mas boa parte desses desenhos, e assim como as propagandas, vão introjetando, né, na cabeça das pessoas, gradativamente, essas questões associadas a como se isso fosse algo positivo. Nós vamos ter também uma inversão nisso, né? Eu queria até que também você comentasse sobre isso, que é uma inversão de alguns traumas que estão surgindo por causa desse mundo e dessa questão da obesidade. Sempre teve aquelas brincadeiras assim, com o gordo, né? Com aquelas coisas que tem bullying, atualmente acho que tem alguns transtornos. Então, a obesidade, para além da questão cardiovascular, da questão das doenças que literalmente ela já afeta, socialmente, ela acaba colocando a pessoa numa situação, eu vou chamar de vulnerabilidade, que essa pessoa ela pode ficar mal psicologicamente. Ela pode não querer mais, assim, não ter mais gosto, não conseguir fazer mais determinadas coisas, e perdendo até o gosto pela vida. Eu acredito que em alguns casos chegar até o suicídio. Eu acredito que em alguns casos, em função da obesidade, eu acho que em alguns casos pode até desenvolver, além de transtornos, desenvolver suicídio. Eu queria que você falasse que tipo de transtorno
né? Ou que tipo de doença que tem a ver com a questão física, mas também psicológica e social, que você acha que é mais tensa nesse mundo marcado por essa globesidade, né? Por essa globalização que estimula o processo né, de tornar as pessoas um pouco mais gordas aí nesses dias. Perfeito. Eu vou só abrir um parênteses aqui. Lorena questionou, comentou aí, Lorena Olli, falou da memória Masturbativo. emocional, né, que as pessoas têm ao lembrarem do arroz doce, das comidas que geram memórias afetivas, muito bem colocado. Arroz doce, Verdade. cachorro-quente. Então, assim, desde pequeno, cara, eu lembro que era de aniversário, né? Os aniversários de criança tem isso. Então, você já cresce com aquilo na cabeça, lembrando de um momento bom, associando a coisas que... E alguém citou aqui também, falando sobre... Acho que foi a Veloso, Maria Veloso, falando sobre a questão da desnutrição aqui, ó. Muita gente gorda e malnutrida. Você tem total razão. Muito bem colocado, Maria. Porque antigamente associávamos a desnutrição apenas a seres magricelos, né? E na verdade, tem se percebido hoje muitos obesos que parecem estar sobrecarregados de nutrientes, na verdade estão desnutridos. Isso tem sido falado muito ultimamente, muito bem colocado. Muito bem Respondendo colocado sua mesmo. pergunta, e obrigado, Matheus, também, Bicalho, um abraço aí. Obrigado, Bia Amanda, por estar gostando da live. Você tem razão, Matheus. Está afetando, inclusive, os países de economias emergentes. É o seguinte, respondendo a sua pergunta pelo caminho oposto, de trás para frente, você falou lá na frente, onde o problema pode ser enfrentado e acomete a população nas questões psicológicas. Mas se a gente der um passo um pouco atrás, isso tem uma base naquela questão do corpo perfeito, né? Acho que aqui, se a gente jogar para trás, aqui uns 10 anos atrás, mais ou menos, ou um pouco mais, as paniquetes eram as que eram a referência para as mulheres. Você lembra disso? Então, Lembro, assim, mais para trás a gente tinha a tiazinha feiticeira. exato. Então, era aquele corpo, né, grande, escultural. Isso tem mudado durante os tempos, né? Hoje, o ideal de mulher é uma mulher mais magra, um ser mais magro. E com certeza tem embasamento. Só que a minha preocupação, quando você fala das questões psicológicas, dos conflitos, né, dos problemas psicológicos, né, psicossomáticos, é a melhor resposta. Por que psicossomáticos? A pessoa que ela está acometida de uma ansiedade, uma depressão, ela começa a somatizar. Ela começa a apresentar dores corporais, começa a apresentar mais sedentarismo, porque começa a sentir dor no corpo, porque está com ansiedade e depressão. Então, essa questão que você citou relacionada a autoextermínio, né? Que seria a questão do último caso, o suicídio, isso ocorre também, mas isso em níveis muito mais avançados, né? Agora, quando você coloca... Imagina a cabeça de um adolescente hoje que está com muito mais acesso à informação, rede social e tudo, imaginando essas blogueirinhas aí com o corpo perfeito, né? Então, antes era só a tiazinha. Hoje, ela não sabe mais em quem ela tem que embasar-se, né? Se ela tem que escolher um corpo de uma magra, que é famosa, e ela quer ser famosa e magra, ou ela quer ser famosa quanto outra que já é mais fortinha, definida. Então, essa busca, esse culto ao corpo perfeito está piorando, sabe? Então, necessita, com certeza, de intervenção rápida. E quando você falou mais cedo em relação à questão de que não é todo mundo que tem condições financeiras de fazer um tratamento, gente, cá para nós, tá? O que falta mais nas pessoas é autoconhecimento, é amor próprio, deixar de ter autossabotagem. São coisas que a gente vai aprendendo com o tempo e você consegue isso em qualquer lugar. A gente perde muito tempo estudando e perdendo tempo com coisas que não agregam nada. Por que não perdemos um tempo aí, um dia no mês, estudando o autoconhecimento? Esses dias, cara, eu peguei uma folha e falei assim, aonde estão as minhas vulnerabilidades?
Você citou vulnerabilidade, e eu coloquei do pé à minha cabeça, até o fio de cabelo. Falei assim, será que eu tô ficando calvo? Será que eu tô... E comecei descendo. Tem alguma coisa me incomodando nos olhos? Tem alguma coisa me incomodando na minha respiração? E eu, na minha garganta, nos meus dentes, eu fui fazer uma leitura, um autoconhecimento, e comecei a perceber o problema. Para mim, Thiagão. É que eu recebi uma ligação aqui, Cortou um desculpa. pouco. Eu recebi uma ligação. Eu acabo, pelo fato de estudar medicina e tudo, eu acabo tendo um autoconhecimento legal. Mas o problema é que as pessoas, elas, ao fazer uma autoanálise, elas criam como parâmetro de normal as pessoas que estão ao redor. Então, olha o que você disse. Na sua família você tem hipertenso, tem diabetes, tem história de infarto, tem história de tudo. E talvez Cortou de novo aqui, Thiago. acreditar. Tá escutando? Tô, Deu para agora escutar tô. agora? A hora que você falou, talvez, cortou. E talvez o seguinte, só de acreditar que você tem. É meu pai me ligando. Você citou tanto o homem que está me ligando. Está achando que eu estou famoso. Então, quando a gente percebe no meio da gente, só de acreditar que nós. Rejane, grande beijo. Só de acreditar que estamos um pouco melhor do que as pessoas que nos cercam, a gente já se sente bem. A gente já se sente no direito de achar que está ótimo, que está tudo bem. Léo, um abraço. Entendeu? Então, assim, já começa aí o problema, né? Para as pessoas, entre aspas, que não têm condição de ter um tratamento, o ideal é procurar, no mínimo, um atendimento médico em posto de saúde, SUS. Foi o que você me questionou lá atrás. Porque esses médicos recebem treinamento a nível de governo para instruírem grupos em tratamento da obesidade. Tiagão, o que você falou aí e o que a Maria Veloso colocou aqui, eu fiquei lembrando muito do Michel Foucault, né? Dos corpos dóceis lá do Michel Foucault lá, que ele vai falar dessa... Ele já criticava essa corpolatria, né? Essa ideia do culto ao corpo, inclusive também, muitas vezes estimulado pela mídia, estimulado pela própria sociedade, pelo ambiente de proximidade com quem você vive, que é o que você está acabando de falar, né? Que você acha que está um pouquinho melhor do que o cara, aí você já relaxa também, pode engordar, ou você emagrece demais para tentar achar que é melhor do que o outro. Ou você é julgado por ser gordo, ou é julgado por ser magro, ou excluído de trabalho, né? Tem lugares que se a pessoa for gorda, a pessoa já é excluída do trabalho, o pessoal cria o estereótipo, quem é gordo é lento, não vai trabalhar muito, não vai render. Ou quem você citou também uma coisa interessante que minha mãe falava, menino, você tem que comer, porque se ficar magro, é doente, magreza é doença. Né? Minha mãe me ensinou a vida inteira que ser magro é ser doente, que eu tinha que comer muito para mim ficar forte, ficar gordo. Então, para ela, gordura era força. Ela até brincava. Quando você ficar doente, você perde peso. E se você não tiver nem peso, você vai perder o quê? Você perde a vida. Então, o raciocínio da minha mãe, que não é só da minha mãe, uma galera deve estar lembrando de vó, de uma galera, isso bobear da própria mãe também, ou dele mesmo, que pensa desse jeito, acabava criando hábitos ainda piores. Aí ela colocou uma coisa bem legal, achei bem bacana, a Maria Veloso, que Maria, ela colocou assim, há também mais aceitamento de ser gordo, né? A gordofobia hoje gera cancelamentos nas redes sociais. Aí é uma outra questão também que eu queria ver como é que você pensa isso, né? Que eu conheço até algumas pessoas que se eu falar para ela que ela é gorda, ela acha que eu estou excluindo ela. Inclusive agora eu até comecei a emagrecer, essa pessoa até mandou para mim e falou assim, agora você saiu do nosso grupo. Você vai ser excluído do nosso grupo, que é o grupo dos... Eu gosto de ser gordo mesmo e tal. Eu até brinquei para ela, eu falei, a questão minha, eu nunca me preocupei muito se eu sou gordo ou sou magro. Eu só me preocupei quando estava chegando próximo da diabetes e estava chegando, e eu estava com gordura no fígado que já estava me incomodando, a esteatose. Quando eu tive a esteatose, meu pai morreu de câncer no fígado, e a proximidade de diabetes, aí eu falei, não, eu tenho que dar uma segurada. Foi inclusive o que eu te falei, quando a gente conversou lá a primeira vez. Eu falei, Thiago, não estou aqui por questões estéticas, né, por pressão social, Alessandro tá gordo. Falei, eu estou aqui porque tem dois caminhos aqui que eles já foram apresentados para mim no exame de sangue, que não são caminhos legais, e eu tenho que recuar
para mim estar com o exame de sangue bom. Esses dias até me perguntaram, Alessandro, por que você está querendo emagrecer? Eu nunca imaginei que você ia querer emagrecer. Eu brinquei, eu falei, nem eu. Só que como eu queria que meu exame de sangue tivesse equilibrado, porque enquanto eu era gordo, saudável, beleza, se eu estou um pouquinho mais cheio, mas estou saudável, isso não está me criando grandes dificuldades. Eu estou razoavelmente estável, equilibrado o exame de sangue, tá ok. Quando meu exame de sangue quebrou, aí não tá ok mais. Porque aí eu tenho que admitir que eu estou doente. Eu só admiti que eu estou doente quando quebrou a organização do exame de sangue. Porque é fácil de olhar, mesmo que você não é médico, você já percebe que tem números que não estão batendo. Eu falei, se aqueles números variarem muito, eu morri. Né? Agora, essa questão que ela colocou é isso. É a pessoa que quer continuar gorda e, às vezes, se for mal instruída, porque eu acho que tem um que é bem instruído e mal instruído, ela pode confundir essa questão estética do corpo, né, que, às vezes, sofre preconceito social, com a questão clínica. E aí ela pode misturar as duas coisas e esconder a questão clínica, fazendo a justificativa da questão estética. Entendeu? Porque ela pode esconder determinadas doenças que estão avançando, né, ou determinadas consequências que estão avançando, com o discurso de que você tem que ter o corpo que você quiser, entendeu? Quando você me fala isso, ele tá ficando perigoso nas redes sociais. Eu queria que você comentasse sobre quando você me fala isso, me vem à cabeça aquela cantora Preta Gil, sabe? Sim. Eu não estou aqui para julgar ninguém, pelo contrário, né? Que você tem que se aceitar do jeito que é. Eu concordo, sabe? Enquanto questões psicológicas, você tem que se aceitar mesmo, mas enfrentar a realidade. Eu tenho muito paciente que tem medo de emagrecer, acreditando que vai deixar as questões sociais de lado. É o que você me falou, né? Você está sendo afastado do seu grupo de amigos gordos. Entre aspas, né? Ó, você vai sair do grupo, você não é mais gordinho. Cara, mas cá pra nós, você faz tudo que os seus amigos obesos podem fazer quando está saudável. Eu quero tomar uma cerveja. Você não vai tomar 20 cervejas. Toma uma e já está satisfeito. 2 no máximo. É educação. É mais do que entender a doença. E mais ainda, olha que importante isso. Para você ter ideia, não quero citar nomes, óbvio que não. Só hoje eu atendi 2 médicos. Aí você pode pensar assim, mas e daí? Né? Mas olha só que interessante. Por que eu estou atendendo 2 médicos? Se nós olharmos na base da educação médica, respondendo mais uma vez até o que você me questionou, em relação aos programas sociais do governo, etc., na base da educação da medicina, quando se fala de obesidade, cara, eu não sei nem o que eu posso falar, sabe? É ridículo. Eu costumo dizer que hoje em dia estudar em livros já está ultrapassado, sabe? Porque cada dia surgem novos artigos científicos e quando você sabe estudar na internet, você acha muito mais embasamento teórico do que você se embasar em livros. Lógico, estão falando com pessoas aqui, seus alunos que são pré-vestibulandos, né, e tudo, que tem que ter lá os livros recomendados pelos vestibulares. Mas o que eu estou querendo dizer é que o próprio médico, na maioria das vezes, ele se acomoda e acaba focando demais na doença e esquecendo o que é principal, que é a prevenção. Então, se nós não sabemos prevenir enquanto médico, como é que nós vamos ensinar para as pessoas o que é certo? Então fica essa pulga atrás da orelha, sabe? É um incômodo na minha situação. Eu gosto de atender médicos, mas ao mesmo tempo é estranho, porque assim, peraí, deveria saber também. Para você ter ideia da complexidade disso, cada dia que passa, quando as pessoas me perguntam, Thiago, qual é a sua especialidade? Eu começo a acreditar que eu estou indo para a medicina preventiva. Porque anteontem, Alessandro, eu atendi uma paciente, eu tive que falar de 6 especialidades. Ela falou de psiquiatria e eu tive que conversar várias coisas sobre psiquiatria, sobre endocrinologia, conversei várias questões sobre endocrinologia, conversei sobre ginecologia, vários distúrbios endocrinológicos, conversei sobre clínica geral, cardiologia,
E aí você começa a perceber que o buraco realmente é mais embaixo, né? Envolve as questões culturais, as questões sociais e a questão de a quem recorrer, né? Quem eu devo recorrer? Será que eu estou... Ah, o que você me disse é importante. E na maioria das vezes, tem um ditado na medicina que é fantástico. Ele fala assim, a clínica é soberana. A clínica é soberana. Eu não preciso pegar um exame laboratorial para saber o que o paciente está tendo, não. Está na cara. A forma como o paciente chega, como ele deambula, como ele anda, você consegue perceber várias questões ocorrendo. E me choca. Às vezes um paciente chega para mim com um exame lá de glicemia em jejum normal, exame do fígado normal, tireoide normal, e falando que foi em um médico clínico geral, sei lá, sem estar falando de profissão, de ética, mas o médico que chega e fala que está normal, não está normal. A clínica é soberana, o paciente está obeso. E a obesidade vai trazer logo, logo a doença. É o que você me falou. Eu só me alertei na hora que alterou o exame. E não precisa esperar alterar o exame. Quando alterar, é porque já está numa fase avançada. Eu até brinquei, eu falei assim, tá na hora de eu pagar a conta do bar, né? Porque, no meu caso, só na hora que veio a conta, que eu estou chamando de exame, é que me chamou a atenção. Agora, só ainda insistir nisso, Thiago, a minha perguntou, como é que é essa questão dos grupos de rede social que são pró-obesidade? Sim, eles dizem que eles são... e eu quero que você entenda isso. Não estou sabendo nem formular a pergunta, mas assim, tem alguns grupos que assim, graças a Deus está quebrando aquela estética de o cara tem que ser fortão, aquele negócio meio feiticeira, tiazinha, ou meio aqueles caras fortes, musculosos, que o pessoal tomava na época nossa, Durateston, Hemogenin, não sei, tomava uns negócios até de cavalo para ficar forte. Tá dando uma reduzida nisso. As pessoas estão preocupando um pouco mais com a saúde. Preocupa com a questão estética, mas um pouco mais equilibrado com a saúde. Teve uma época que era só estético mesmo. Era da pessoa, né? O povo fala, fulano tomou bomba, né? Que era aquela coisa de ficar mais forte. Só que hoje está tendo um movimento, que é um movimento assim, é um movimento legal porque ele contraria isso e fala assim, não, meu corpo é esse mesmo e eu tenho que me aceitar do jeito que é. Se você tem uma cicatriz e tal, beleza. Aquele é seu corpo e tal. Mas no que tange a obesidade, me deixa um pouco espantado, porque como para mim a obesidade, eu conscientizei que é a doença, então fica parecendo que você está idolatrando a doença. Entendeu? Porque uma coisa é o corpo. Isso que eu acho difícil. E nas redes sociais, esses movimentos estão ganhando força. O que você acha desses movimentos? Assim, para você que lida com essa área, que essa foi a pergunta, eu achei bem pertinente. Tá. O que acontece? Você tem razão. Isso ocorre mesmo. Né? A minha opinião, eu posso ser taxado aqui de alguma coisa, porque isso está se tornando... Você já teve algum cliente, assim, que... Se você tiver alguma história, assim, de alguém que estava nesses grupos? Não. Na verdade, é o seguinte, eu nunca tive contato com essas questões, né? E obviamente, eu acredito que isso ocorra. Eu, sinceramente, não frequento esses grupos, não conheço essas questões de discriminação ou de apologia à obesidade, mas isso ocorre, com certeza, né? Isso é movido por pessoas como aquela atriz que eu acabei de citar e acabam colocando essa... Porque envolve muita coisa, sabe? Por exemplo, quando você fala de uma autoaceitação, você está querendo bater de frente com várias questões. Às vezes é induzido por psicólogo, por psiquiatra, às vezes é induzido pela própria incapacidade da pessoa de enfrentar os problemas e ela prefere aceitar que ela é obesa, que ela não está doente, né? Ela acredita nisso e, infelizmente, como qualquer assunto, vai ter pessoas fazendo, né? Isso ocorre com a maconha, ocorre com tudo, então assim, com a obesidade não vai ser diferente. A Maria Veloso até colocou que quase naturalizar o mal, né? Eu também acho. Eu confesso que eu ficava até tentado quando tinha esses discursos na rodinha, né? Às vezes era até entre professores, pessoas muito instruídas. Eu até gostava um pouco desse discurso, que me deixava um pouco em paz, né? Eu ia dormir um pouco tranquilo, mas hoje em dia eu falo, moço, é estranho demais o discurso, porque não que eu tenha melhorado, como eu disse, ainda tem que... Até os meninos até brincaram no grupo hoje da Mara do Parque, que eu falei lá que perdi 10 quilos, os meninos falaram assim, daqui 20 você fica gordo.
né? Aí eu falei, beleza, seus safados, beleza. Mas hoje em dia eu até penso assim, cara, não tem como não achar que é uma doença. É um negócio, assim, é difícil realmente é um mal que é difícil você contrariar a OMS, contrariar o seu quadro clínico, contrariar um monte de coisa, né? E como eu disse, tem casos e casos. Do mesmo jeito que você falou que tem magros muito saudáveis, eu também já vi pessoas que aparentemente são obesas, mas não está em obesidade mórbida, não está num grau muito grande, mas que também são saudáveis, né? Inclusive conseguem fazer as atividades físicas, tem um bom exame de sangue, tem um bom quadro clínico, está um pouco acima do peso, mas conseguem viver de forma saudável, mesmo estando acima do peso. Mas eu acho É, perigoso demais essas coisas nas redes sociais, porque como as crianças não têm acesso às redes sociais, a obesidade infantil é um dos maiores problemas da obesidade, se não for o maior, sem dúvida, porque são muitos. Mas é um problema assim, gigantesco, né? Tem meninos aí de 12, 13 anos, o menino já está com cento e tantos quilos, né? Então, e às vezes até tem problema cardíaco muito precocemente, né? E o próprio desenvolvimento do menino fica todo alterado, né? O desenvolvimento dele até se ele chegar à posteridade, né? Então, eu fico preocupado com isso, por causa que esses movimentos ganham as redes sociais e, assim, talvez até a pessoa que está fazendo o movimento, eu vou chamar de um gordo saudável. Talvez a pessoa. Mas quem ela influencia, pode ser pessoas de grau de instrução difícil, né? Grau de instrução difícil, pode ser criança, pode ser adolescente, entendeu? Pode ser pessoa que já está em fase de uma outra doença e aí acaba sendo associada. Eu acho assim, qualquer discurso é perigoso, qualquer um que a gente estiver falando, mas eu acho muito perigoso, né? Eu acho assim, para mim é porque aí é obesidade mesmo, porque é a marca da globalização, né? Que é as redes sociais, é, com o fenômeno da obesidade, às vezes sendo cultuado por pessoas que isso hoje em para dia mim, têm muitos seguidores. é crime. Chega a ser criminoso isso para mim, sabe? Incentivar e alimentar literalmente a obesidade. Então, como eu lido com obesidade todo dia, eu sei os problemas que as pessoas vivenciam, sabe? Você falou aí de recaída, né? Tem pacientes que engordam de novo, sem sombra de dúvida. A primeira coisa que eu digo para o paciente é o seguinte: não sou eu que vou agir por você. Eu estudo para poder te dar o melhor caminho, tá? Igual você disse, as pessoas falaram que daqui um pouco você vai se tornar obeso de novo. Vai Não, mesmo. eles falaram que se eu perder 10 quilos, eu vou ficar obeso. Pior. Tá. Ainda vai ficar obeso. Falam que os caras são portugueses, você conhece as figuras. Entendi. Então eles estão sendo otimistas, né? Eles falaram, quando você perdeu 10 quilos, então daqui você perder mais 20, você fica obeso ainda. O pessoal não é fraco, né? Só pode ser do Morado do Parque mesmo, né? Olha lá, crítica é crime contra a saúde pública. Eu também acho, concordo demais, Com viu, Maria Veloso? certeza. Eu Com acho também certeza. porque quando lida principalmente com criança, que ainda está em fase de formação, eu acho que o que a gente publica nas redes sociais tem que ter um grau de responsabilidade, porque ele pode levar a pessoa a uma Com outra certeza. ação, né, que às vezes não é nem o que você queria. Talvez o que você queria era só falar do corpo mesmo. Eu aceito meu corpo, obeso e não tem problema de viver com ele. Beleza. Só que você colocou isso, o que a pessoa vai entender é totalmente diferente. Olha o Junão de Biologia aí. E aí, Junão, a aceitação da obesidade é uma muleta que muitos utilizam para manter nessa inércia. É mais fácil aceitar e estar tudo bem do que lutar para reverter o quadro. Perfeito, Júnior. Inclusive, o Júnior emagreceu pra caramba. O Júnior, professor de biologia aí, Fala, ele tava Julião. meio, Abraço. Júnior tá ele lá tava meio também, fofinho, emagreceu agora ele demais. emagreceu. Júnior emagreceu muito. Chegou numa situação muito interessante. Eu tenho certeza, me permita dizer, né? O caso dele é um caso interessante, um paciente que conseguiu emagrecer sozinho. Me permita, Júnior. E conseguiu emagrecer muito, com vontade e tudo. Mas aí é o que eu disse mais cedo, a questão do normal, né? O que é normal? Quando ele se enxergou, na minha opinião, mais magro do que muitas pessoas e do que até ele mesmo, só que ele começou a ficar incomodado com algumas coisas, né? Por exemplo, até onde emagrecer? As pessoas esquecem que a manutenção da perda de peso já é uma vitória. Então, às vezes, a pessoa busca uma perda acentuada, vai perdendo, 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 até onde, né?
Existe um exame que a gente faz na clínica, a maioria de vocês já conhece, que é a bioimpedanciometria, que é uma forma de conseguir mantermos o máximo possível a massa muscular, porque a massa muscular está relacionada ao aumento da taxa metabólica basal, que é a capacidade que o corpo tem de continuar perdendo, queimando mais gordura. Às vezes a pessoa emagrece tanto que ela perde tanta massa muscular que depois, quando ela ganha, fica mais difícil perder. Isso acontece muito com mulheres que têm o hábito ali no período menstrual de comer doce e auto-sabotar, ela fica naquele efeito sanfona. Aumenta, engorda e emagrece, engorda e emagrece. Então ela engorda às custas de doce, de carboidrato, de alimento processado e emagrece às custas de um déficit calórico. Então fica aquele desequilíbrio, vai perdendo massa muscular cada vez mais. A Ju não elogiando você. Eu não sabia que o Júnior tinha feito. Coincidência bacana aqui, que o Júnior tinha feito tratamento com você, não. O Júnior Não te é elogiando aí. parceiro. Obrigado, Junão. Bem, Thiagão, acho que a gente está chegando mais para o finalmente, né? Que parece ter uma hora aqui só de tempo. Mas o papo tá bacana. Aí eu já queria agradecer. O assunto vai longe, né? Você começou a entrar em várias todo questões. mundo, galera, e dizer que a gente conseguiu versar aqui, ó, sobre obesidade infantil, a gente conseguiu versar sobre problemas que a obesidade pode acarretar, a gente conseguiu versar aqui sobre redes sociais e como que as redes sociais e essa questão do corpo pode estimular outras pessoas. A gente falou sobre desenho animado que pode ter estimulado a obesidade, aí, Tartarugas Ninja, vários outros. A gente procurou aqui dar uma leitura, né, para vocês aí de contextual de como que o mundo atual da globalização, principalmente a sociedade do consumo, da propaganda, né, desse estímulo à alimentação e dessa inversão nutricional, está atingindo um número cada vez maior de pessoas que pode ser tão ruim quanto a própria Covid-19, que somado à obesidade acaba causando problemas gravíssimos aí, né, e óbito de muita gente. A gente até tem aquela brincadeira do início, mas na brincadeira os óbitos deveriam vir com obesidade, que aí talvez, né, infelizmente pela morte, as pessoas entendiam como uma doença. Beleza? Obrigado, Thiagão. Cara, falar aí, pode dar seu recado. Fiquei muito feliz com sua redação que você acabou de fazer aí. Com certeza tirar nota 100. Amanhã vai ter uma redação lá, em homenagem a... O seu poder de síntese é muito fantástico, cara. Os exemplos que você traz da vida real são fantásticos. Então, assim, você tem um fã. Eu estou muito feliz de você estar... além de amigo, você está aceitando os caminhos propostos. Eu não sou eu que estou mudando sua vida, é você que escolheu ser protagonista das suas escolhas agora. Assim como vários pacientes estão aqui, quero mandar um abraço a todo mundo, Larissa, Rejane, o próprio Matheus, tá chegando na casa, dos times CMP, todo mundo. Também Lohane, tem Isabela. Fátima perguntou sobre o Saxenda, a gente pode falar em outra oportunidade. Quero agradecer a todos pela presença. Com certeza deve ter tido mais de 200 pessoas que acessaram a live aí. É importante, com certeza também vai ficar salvo. Você tem que salvar aí depois que a gente finalizar, beleza? Beleza, obrigado. Vamos conversar mais. Gostei e estou esperando a redação, viu? Vai postar amanhã. Beleza, amanhã tá lá. Valeu. Abraço a todos, Deus abençoe. Prazer imenso. Abraço, galera. Boa noite. Abraço, Marquinhos. Bora emagrecer. Abraço. Time CMP, grande. Valeu. Valeu, gente.